Ficou bem explicado, né, no vídeo sobre o psyllium. Ele é bem ruinzinho, né? Você coloca uma porçãozinha, uma medidazinha. Se for o médico que passou pra você tomar, ele vai dizer, ou então vem dizendo lá onde você comprou, como é que você deve tomar. Aí você pega eu conheço psyllium, mas eu nunca tomei psyllium não. Eu já provei, eu acho bem ruimzinho. Aí a médica tava dizendo que você faz ele num copo com água antes de você comer. O que ela tava querendo mostrar, a nutricionista, era a diferença de você comer um cuscuz, que é uma ótima fonte de carboidrato, né? Que ele vai agindo, ele lhe sacia mais, o índice glicêmico dele é menor do que o do pão, mas se você não exagerar nas quantidades, e ele é muito completo, é muito bom o cuscuz, mas ele é uma fonte de carboidrato, contém amido, e consequentemente ele sozinho vai elevar um pouco a sua glicemia, tipo você comer uma fatia de bolo, que o bolo tem açúcar, tem a gordura, né? O ovo é muito bom, né? Que é uma fonte de proteína, mas o bolo é associado com gordura, ou manteiga, ou margarina, ou óleo. E geralmente vai farinha de trigo, né? Farinha de trigo branca. Aquela farinha de trigo que não tem nenhuma propriedade nutricional nela. O que acontece? O que ela quis dizer? Que se você fizer o teste, aí você, antes de você comer sua fatia de bolo, ou seu cuscuz puro, tá? O cuscuz puro, que nem a gente faz aqui no Nordeste, só na água e sal. No meu caso, eu acrescentei uma fonte de gordura que foi o coco ralado. Cuscuz puro. Aí você faz um teste antes, mede a sua glicemia e marca. Espera, aí você vai comer o seu cuscuz sozinho. Aí você vai medir a sua glicemia 1 hora depois, para você ver quanto que levou o pico de glicemia, sozinho. Aí a mesma coisa é você comer ele associado com uma proteína. Você faz o seu teste antes, se você tiver o seu aparelhozinho em casa, sua fitinha. E aí você vai ver a diferença, é isso que ela quis dizer. Você vai ver a diferença do pico de glicemia, que é bem menor do que comer ele sozinho. A fitinha, gente, é que você tem um aparelho, você tem a fitinha. A fitinha é mais cara do que o aparelho. Você tem que comprar elas vendendo de um potinho. Elas são descartáveis. Usou uma vez, jogou fora. Você tem a sua agulhinha, né? Fura o seu dedo, para quem não sabe. E vem com um aparelhozinho, coloca, que eu acho que todo mundo aí, a maioria sabe. E automaticamente ela vai logo medir a sua glicemia. Você faz em jejum. Quem monitora. Não é necessariamente você precisa ser um diabético para ter um aparelho desse em casa. Qualquer pessoa pode ter, ele não é tão caro assim. O que é mais caro são as fitinhas, né? Porque elas são descartáveis. E se você usa todo dia, você vai ter um custo mais elevado, devido que elas não são tão baratinhas, fitinhas. Vende de 25 unidades, vende de 50 unidades, eu não sei se tem de 100 unidades, nunca prestei atenção, mas tem essas quantidades. É melhor você comprar de 50 unidades ou 100, eu acredito que tem de 100 unidades, que demora muito mais tempo para acabar. Aí você vai monitorando. Você monitora, eu tenho um aparelho, a fitinha acabou, eu não comprei mais. Você monitora a sua glicemia para saber se ela tá muito alta, se ela tá... E aí a nutricionista fez. Ela comendo uma fatia de bolo de aniversário, ela mediu a glicemia dela antes e mediu depois. Quando ela foi medir depois, 1 hora antes, deu 120. Se eu não me engano, antes dela comer o bolo, tava 87, pulou para 120, viu? E a mesma coisa é o carboidrato com a proteína. Ela fez o carboidrato que eu chamo, o cuscuz ou a tapioca, ou o seu pãozinho, que você come pãozinho todos os dias. Eu gosto de pão, gosto muito. Aí o que ela faz? Ela fez também, comeu o cuscuz só feito na água e sal, que nem eu fiz o meu. Só que o meu tava com proteína ao lado. E aí ela mediu antes e depois. E dá uma diferença de comer ele sem nada, só ele, que é uma fonte de carboidrato,
e a diferença dele associado com uma proteína. O pico de glicemia que é levada para o seu sangue é bem menor do que, é bem maior do que quando você come ele com uma proteína do lado, viu? Porque o que eleva a nossa glicemia não é a proteína que nós comemos, e sim o amido que contém nos carboidratos. Então, quando nós vamos comer carboidrato, que precisamos comer carboidrato, que é a principal fonte de energia para o nosso organismo, a principal fonte de energia é o carboidrato. Eu, por exemplo, não consigo tirar o carboidrato, né? Então, eu acho que se eu tirasse o carboidrato, eu ia ficar fraca, não ia nem poder fazer uma atividade física, que é a principal fonte de energia. Só que a gente não deve exagerar. Não deve exagerar nas quantidades. E quem quer emagrecer deve tirar o carboidrato à noite. Eu tô falando isso, não é que você deve, eu tô falando errado. Deixa eu consertar minhas palavras. Não é que você deve. É para quem quer emagrecer. Tem que reduzir a quantidade de carboidrato à noite. Não é que você obrigatoriamente tenha que tirar. Porque tem pessoas que não conseguem dormir sem jantar um arrozinho, né? E sempre está comendo carboidrato. A gente janta um cuscuz, é uma fonte de carboidrato. Estou comendo carboidrato. Tem pessoas que não comem carboidrato à noite. Elas comem só salada de legumes, verduras, associado com uma fonte de proteína. Também ele alimenta. Só as folhas não. Eu não me sinto bem alimentada só com folha. Tem que ter a beterraba, tem que ter a cenoura, tem que ter a abóbora, tem que ter esse mix de verduras cozidas de preferência no vapor. Uma fonte de proteína vai sim me alimentar. Vai, com certeza. Se funciona comigo, eu creio que também funciona com você. Mas até nas verduras tem carboidrato. Só que é um carboidrato que é bem menor do que é encontrado no arroz, no cuscuz, no macarrão, no pão. E a sua carga glicêmica é mais baixa. E é isso. E é sobre isso.